E hoje eu queria falar com vocês de algo que o Senhor tem me tomado nos últimos dias. Eu quero falar um pouquinho sobre a presença de Deus. E eu não combinei nada com o louvor, até falei isso de manhã. Eu não disse sobre o que eu ia pregar, e o louvor inteiro levou para esse lugar da presença de Deus, porque nós estamos conectados no mesmo Espírito, amém? E é isso que o Senhor faz. Então eu queria falar um pouquinho dessa presença de Deus. Se você puder abrir em Atos capítulo 4, versículo 13, por favor. Atos capítulo 4, versículo 13. Diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Queridos, esse versículo frisa que eles eram homens comuns, homens sem instruções, homens como eu e você, homens que não tinham nenhuma diferença, homens que não tinham nada de muito espetacular, muito incrível, que não carregavam coisas muito preciosas, eram homens comuns. Mas quando eles entraram naquele lugar, as pessoas puderam perceber que eles haviam estado com Jesus. É engraçado sobre presença, porque você pode sair da sua casa e ir na casa de algum irmão, e você pode dizer: nossa, essa noite a gente vai rir muito, porque aquela pessoa é muito engraçada. Ou talvez você vá na casa de um irmão e você diz: gente, a gente vai chorar essa noite, porque aquele irmão só reclama da vida. Ou talvez você fala: hoje a gente vai rir, hoje a gente vai chorar, porque aquele casal, aquele irmão, ele ri, ele chora, aquele irmão é muito incrível. Então a presença das pessoas que estão ao nosso redor nos tocam de alguma forma. Aquela convivência, aquilo que você vive, isso é muito perigoso. Porque muitas vezes nós temos uma tendência a se acostumar com as coisas externas, ao invés de carregar a presença que está entre nós para as coisas externas. Então a gente que não fala palavrão, não tem uma postura errada, muitas vezes no nosso trabalho, às vezes só se fala palavrão, e de repente você vê você falando palavras que você não falava, agindo de uma maneira que você não agia, porque se a gente não cuidar, as coisas externas nos levam e a presença vai saindo de dentro de nós. E é por isso que eu quero falar sobre essa presença, sobre alimentar essa presença e sobre viver isso que João e Pedro puderam viver. De chegar num lugar e as pessoas: espera aí, vocês estavam com ele. Vocês estavam com ele. Vocês carregam algo, eu posso sentir que há uma presença na vida de vocês. Então, porque a presença de Jesus, ela traz um impacto nas nossas vidas. A presença de Jesus traz morte, traz transformação, mas a presença de Jesus também traz ressurreição, traz uma nova vida. O problema é que muitas vezes estamos lidando com a salvação, com aquele encontro que nós tivemos com Jesus hoje, como uma habilitação tirada, como um documento recebido. Então eu tirei uma habilitação, habilitado estou, não preciso aprender mais, não preciso fazer nada mais, já tenho essa habilitação, já tenho esse documento que me diz que sou habilitada para tal coisa. Mas querido, a sua salvação foi entregue, mas a presença de Jesus precisa ser alimentada. E se hoje me toca, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, e de novo. Então o Senhor, nesses dias difíceis, eu não sei se você tem percebido, mas Ele tem nos empurrado a ter relacionamento com Ele. Jesus tem nos empurrado para um lugar. Eu estava falando com uma líder essa semana que tem passado dias difíceis, e eu disse isso para ela. Falei: não sei se você está percebendo, mas tudo isso é Jesus te empurrando a ter relacionamento com Ele. E talvez você fale: pastora, relacionamento de novo, a Poema só fala disso, querido, e vai falar para o resto da vida. Faz 16 anos que eu estou na Poema, e faz 16 anos que eu aprendo sobre relacionamento. Então, se você precisa reconhecer essa presença de Deus, você precisa ter relacionamento com Ele. Eu dei um exemplo de manhã, como se você estivesse num estádio de futebol. Por exemplo, na Poema de Taubaté, o Thiago Chas foi para a Poema antes de eu conhecer ele.
E talvez a gente tenha passado um pelo outro lá na igreja. Ele passou despercebido, não sabia quem era o Tiago. E se você não tem relacionamento com Deus, o problema é que você pode passar uma vida inteira com a presença dele do seu lado sem que você a reconheça. Eu podia viver uma vida numa igreja grande com o Tiago e talvez não conhecê-lo, porque eu não tinha relacionamento. Mas hoje, se eu vejo o Tiago no estádio de futebol, eu posso reconhecer, porque hoje eu tenho relacionamento com ele. E o perigo dos dias de hoje é estar dentro de uma igreja, mas não reconhecer a presença de Deus. Não reconhecer aquele que está aqui derramando da sua presença, do seu toque, o nosso principal convidado. Então você precisa se relacionar com ele, para que você não corra o risco de daqui a muitos anos você dizer: nossa, Jesus, o Senhor estava ali o tempo todo e eu não te reconhecia. Então você precisa reconhecer a presença dele. Eu lembro que uma vez eu estava numa festa com meu pastor, eu tinha pouquinho tempo de convertida, e a gente foi numa festa e de repente o ambiente daquela festa começou a mudar. A intenção do coração das pessoas mudou, as músicas, o jeito como elas agiam mudou. E eu lembro que a gente estava conversando feliz na mesa, e de repente meu pastor levantou e falou: estou indo embora. E eu e o Xande falou: o que aconteceu, Lê? Ele falou: Jesus foi embora, a presença de Deus não está mais aqui, e eu estou indo embora também. E nós, como novos convertidos, não sabíamos nem do que ele estava falando direito. Eu falei pro Xande: só queria comer um pedacinho do bolo, nem serviu o docinho ainda. O Xande falou: amor, eu ainda não sei discernir essas coisas, mas eu vou obedecer àquele que discerne. Eu estou indo embora, pega o seu casaco e vamos. A presença de Deus saiu daquele lugar. Só que eu ainda não tinha sensibilidade de entender sobre essa presença. Eu obedeci a alguém que tinha. E a minha obediência fez que muitos anos de obediência, de entrega, de busca, me fez hoje também ser sensível a Deus. Você entende que é uma construção, que é um ciclo a ser cumprido todos os dias? Aquele dia, aquele homem de Deus teve sensibilidade em me dizer: olha, Jesus foi embora. Eu não entendia nada, mas a minha busca fez hoje que eu tenha sensibilidade também. O evangelho é um ciclo, querido, que precisa ser cumprido todos os dias na nossa vida. Então talvez um contrato que você vai assinar essa semana, e quando você chega lá, você entende que a presença de Deus não está mais ali. E você diz: meu amigo, me perdoe, mas eu não vou assinar esse contrato, eu não sinto que a presença de Deus está nesse lugar. Talvez você venha bravo conversar com alguém e dizer: hoje eu vou conversar com o Rafael. O Rafael fica tocando a música na minha frente, o teclado dele toca mais alto que a minha guitarra. E eu vou chegar lá na igreja e eu vou dizer para o Rafael, e eu vou brigar com o Rafael. E a hora que você chega aqui, você fala: cara, a presença de Deus foi embora. Eu não vou dizer isso. Eu vou dizer: Rafa, me perdoa, eu vim bravo com você hoje, mas eu amo você, meu amigo. E a presença de Deus toma você e toma o coração do seu irmão. Então a nossa maior prioridade é manter a presença de Deus sempre dentro de nós. Só que essa sensibilidade precisa ser conquistada. Você precisa conquistar essa sensibilidade do Senhor. Você precisa conquistar esse lugar de sensibilidade. E isso você conquista através do relacionamento. Talvez quando você conheceu o seu namorado, que hoje é seu marido, você não sabia como agradar. Você não sabia como perceber que ele estava bravo. Mas o relacionamento te faz entender e ser sensível àquilo. E você diz: opa, agora eu consigo entender que isso agrada ao Senhor e isso não agrada. Que todas as áreas da minha vida eu preciso buscar essa presença que reafirma aquilo que deve ser feito. Tudo isso tem que ter relacionamento. E eu quero falar com você hoje sobre 3 personagens da Bíblia. 3 personagens e falar um pouquinho do relacionamento que eles tinham com Deus, com Jesus, que é Jó, Paulo e João. Jó, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto. Jó era um homem admirável. Jó fazia antes do pecado: olha, eu vou cuidar, eu vou jejuar, eu vou orar para que os meus não caiam em pecado. Eu vou cuidar para que nada aconteça. Jó,
Ele se antecipava, porque ele era muito íntegro, ele era muito fiel, ele era muito correto. Ele vivia uma vida digna, admirável. E todos olhavam para ele e diziam: Jó é um homem de Deus. E tem toda a história de Jó, que a maioria de nós conhecemos. Todas as perdas, todas as dores que Jó viveu. E lá no final do capítulo de Jó, no capítulo 42, no versículo 5, Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos podem te ver. Há tempo para todos nós, inclusive para você que cresceu na igreja, buscar sensibilidade. E não renuncie aos processos ruins, às perdas, às dificuldades, porque elas te tornam sensível a Deus. Ser provado te torna sensível. Eu queria mostrar uma foto para vocês, se vocês puderem colocar, o pessoal do Data Show. Ó, Toninho, que chique você aqui, viu? Querida, essa foto aqui me emocionou. Ontem eu estava indo tomar um café com a Malu, e é a Avenida das Torres. Eu moro nesse bairro desde quando eu me mudei no Uberaba, há 3 anos atrás. E quando eu vi essa foto ontem, eu bati porque eu achei bonito o sol. E é uma das paisagens que eu mais gosto ali perto da minha casa. E eu me lembro que quando eu me mudei, eu tirei uma foto nessa avenida. E eu me senti uma formiguinha no meio dela. Eu tinha muito medo, muita insegurança. Eu sofria com frio. Eu dizia: que sou eu nessa Curitiba gigante, lá de Taubaté, 2 milhões de habitantes. Eu tinha medo de dirigir, eu tinha medo de passar um radar errado. E eu me sentia tão insegura nessa avenida, me dava um lugar, uma angústia de não pertencer. Eu gostava da imagem, mas a sensação de passar na Avenida das Torres me dava medo. E ontem, depois de 3 anos, eu passei nessa avenida. E eu senti uma presença, uma segurança, uma certeza, um pertencimento, uma alegria. Querida, a palavra de Deus que eu recebi que eu tinha nesse dia que eu tenho hoje é a mesma. Mas hoje eu sou experimentada na presença de Deus. A paisagem não mudou, nem Jesus mudou, mas o meu coração experimentado mudou. O meu coração mudou. E hoje eu tenho a certeza. E a hora que eu olhei essa aqui, eu falei: Jesus, é impressionante como as dificuldades te fazem ser experimentados num caráter de fé, de certeza daquilo que o Senhor te deu. Essas dificuldades te levam para esse lugar. E ontem eu pude ser sensível e olhar esse lugar e dizer: Deus, obrigada, eu amo Curitiba. Eu estou arrasando, eu sou uma curitibana, eu falo piá. Inclusive já eu vou largar o GPS. Eu fui com o GPS e voltei sem. Por quê? Porque hoje eu tenho segurança, eu tenho a certeza da presença de Deus dentro de mim, que talvez naqueles dias difíceis eu não podia enxergar. Naqueles dias de insegurança eu não conseguia entender, eu não conseguia sentir a presença de Deus. Mas foram eles que me levaram para esse lugar de certeza. Não menospreze os processos e nem aquilo que você tem vivido. A presença de Deus está aí. Você está se tornando sensível a ela. Não menospreze. Olha que lindo. E eu falei: Jesus, é isso. É isso. Então Jó, mesmo sendo temente a Deus, Jó não conhecia. Ele era apenas simpatizante de Deus. Em nossa realidade somos apenas simpatizantes de Jesus. Vamos às reuniões porque gostamos de ouvir sobre Ele. Eu vou domingo a culto porque eu gosto daquela pastora. Vai, gente, fala isso para ficar feliz. Eu gosto quando aquela pastora prega. O Xandão, então, meu Deus do céu, o Xandão prega. Nossa, e quando é aquele outro pastor, meio carequinha, sabe? Ele não está aqui. Oi, Tiago. E o outro que é carequinha também, o Braga. Meu Deus, eu gosto. Será que é por isso que nós temos vindo à igreja domingo? Ou porque será que aqui é a igreja que fala sobre o Deus dos nossos pais? Sobre o que nós aprendemos desde quando nós nascemos. Sabe aquele Deus dos seus pais, dos seus avós? Você precisa manter uma geração. Ou será que nós vamos à igreja e queremos ter a presença de Deus porque nós vemos o quanto ela tem experimentado alguns irmãos? Porque nós vemos as experiências dos outros e dizemos: nossa, eu preciso viver isso também.
Mas a real é que nós temos que ir à igreja. Nós temos que buscar a presença de Deus, porque nós precisamos viver as nossas próprias experiências. Precisamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Há algo reservado só para você. Eu falei da última vez, você foi no Poemei, que é o Miss Sorry, vocês não estavam. Mas eu falei que nós geramos um propósito. E esse propósito é só seu, eu não consigo gerar por você. Então, será que temos que passar por tantas provações para um dia termos a certeza de dizer: hoje eu conheço a Deus, hoje eu sou experimentado, hoje eu não sou só simpatizante, eu conheço esse Deus, eu sinto a presença de Deus. Querido, o Senhor está nos chamando em amor, em verdade, para buscar e buscar sem cessar. Buscar verdadeiramente de todo o nosso coração, com toda a nossa fome, com toda a nossa sede. É isso que Jesus tem nos pedido. Sensibilidade. Os dias difíceis, somente a sensibilidade nos fará permanecer de pé. Isso não tem a ver com boas palavras, com boa postura. Isso é consequência do Evangelho. Mas é um coração que arde em paixão. Os seus filhos precisam ver os seus olhos queimarem por Jesus. Os seus filhos precisam ver mulheres e homens apaixonados por Deus. Precisam ver verdade dentro da sua casa. E isso só acontecerá quando nós sermos sensíveis ao Senhor. A emoção, ela vem com uma boa música, com um bom louvor, com um belo testemunho. Mas a presença é algo que ninguém rouba de você. Terça-feira eu estava no aniversário com alguns amigos. E eles foram fazer um culto lá no Rio Grande do Sul. E eles estavam contando da experiência. E um desses amigos tinha feito muitos trabalhos na África. E ele falou: gente, eu já fui para a África algumas vezes. De verdade, a África é luxo perto do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Daí veio como uma dor no meu coração. Ele falou: é assustador, a televisão não está mostrando um terço. E daí esse outro amigo disse: eu fui num dos abrigos, fui tocar, peguei meu violão, toquei uma música, fiz uma oração, tudo tem que ser muito rápido, porque tem toque de recolher nos abrigos. E de repente veio uma família falar comigo. E essa família pegou na minha blusa e falou: pastor, ora por mim. E ele falou: gente, eu confesso para vocês que eu não sabia nem que orar. Cada pessoa que vinha falar comigo, eu não sabia nem que orar. E eu disse: irmão, vocês perderam tudo, vocês estão aqui no abrigo. E eles falaram: sim, foi muito rápido, pastor. A água começou a subir na minha casa. Foi só o tempo de colocar o meu bebê numa caixa de madeira, porque eu falei: essa caixa vai boiar. E nós vamos levando ele, e a água ia subindo nos nossos pescoços. Só que pastor, Jesus levou a caixa. Daí ele falou: o quê? E você encontrou? Ela falou: não, até agora eu não encontrei. Jesus levou a caixa. E disse que o marido dela só olhava para o chão e dizia: é, Jesus levou a caixa. É, Jesus levou a caixa com o nosso bebê. E naquele momento na mesa eu fui tomada. Eu disse: Jesus, nós estamos erguendo altares dos nossos corações muitas vezes, adorando casas, carros, pessoas, até pessoas que amamos. Mas a real é que a única coisa que não nos pode ser tirada é a presença de Deus. Porque infelizmente as pessoas que nós amamos um dia podem ir embora. As grandes coisas materiais que estamos conquistando, pode vir uma chuva e levar tudo. E aquela família não restava mais nada, só a presença de Deus que estava dentro dele, que ansiava por uma oração, por um troque, por uma presença de Deus. A única coisa que ninguém pode tirar de você é a presença. E hoje Jesus nos mostra altares que nós estamos construindo dentro do nosso coração. Os nossos filhos, os nossos cônjuges, as nossas bens materiais, a nossa igreja, templo, os nossos ministérios, as nossas vocações. São altares construídos que nos roubam muitas vezes da presença de Deus. Querido, há um lugar para cada coisa dentro de você. E nós precisamos alimentar aquilo que é eterno. Eu não estou dizendo que você não pode amar. Os nossos filhos são o maior presente que o Senhor nos deu. Os nossos maridos também, a nossa família. Coisas materiais que temos conquistado. Mas novamente eu digo, isso é tudo uma consequência
da graça do Senhor para mim e para você, que nos confiou coisas tão maravilhosas, mas esses altares não podem ser maiores do que a presença de Deus na minha vida e na sua. E eu fui embora e na mesa nós ficamos tudo mudo, a gente não conseguia nem conversar mais depois que ele contou esse testemunho. E eu tive a certeza dessa palavra: Deus, é isso que o Senhor quer falar com a igreja domingo, porque é a única coisa que vai permanecer para sempre. Jó perdeu todos os altares, todas as verdades que ele construiu, toda a forma correta de agir, perdeu tudo, para que um dia ele pudesse falar: meu Deus, hoje eu posso te ver. Já na experiência do apóstolo Paulo, vemos que outrora ele era Saulo, alguém que perseguia aqueles que invocavam a Deus. Uma outra realidade, um homem destruído, e que inclusive perseguiam pessoas como Jó. Mas um dia, em Atos 9, do 3 ao 5, ele diz que ele viu uma grande luz, e essa luz mudou toda a sua vida. E agora, como Paulo, ele foi um apóstolo muito usado, escreveu cartas às igrejas, mesmo não tendo convivido com Jesus. Foi alguém que o conheceu e viveu pelo Evangelho. Relacionamento completamente diferente. Um cara com o coração errado, com intenções erradas, que precisou de um toque, de um encontro, para que se transformasse numa nova pessoa, numa nova vida, e passasse a ser aqueles que ele perseguia. Esse é o Senhor, esse é o Senhor Jesus. Essa é a verdade que nós carregamos. Relacionamento. Mas eu quero falar com você também de João, o discípulo amado. João foi uma pessoa que conviveu com Jesus, que reclinou a cabeça no seu peito. Alguém a quem Jesus confiava os seus segredos, querido. É nesse lugar que eu quero ficar. Eu quero que o Senhor venha e veja em mim tanta verdade, que Ele deposite os seus segredos a mim, que Ele conte os seus segredos a mim, porque Ele vem alguém em mim, íntegro, fiel, verdadeiro, transparente sim, mas apaixonado, sensível, entregue, arrependido, prostrado. E que ali ele possa confessar os seus segredos e dizer: é isso que eu tenho, é isso que eu quero fazer. João, quando Jesus foi crucificado, ele estava lá. Quão bonito era o relacionamento de João com ele. Querido, a gente precisa entender que existe um só Deus, uma só presença e muitos filhos de Deus. Cada um escolhe a porção que deseja. Cada um escolhe. Jó teve relacionamento, Paulo teve relacionamento e João também. Todos tiveram uma porção, uma entrega do Senhor a eles, uma presença derramada sobre a vida deles. Mas olha a diferença de relacionamento, de intimidade, de entrega de cada um. E isso está exposto como se fosse uma entrega, um lugar que você pode escolher qual é o relacionamento que você quer ter, qual é o lugar que você quer estar. Jesus nos dá essas opções, nos entrega para mim e para você. E talvez nós olhamos para a vida de alguns irmãos e dizemos: será que ele vive com Jesus mesmo? Ele tem escolhido só fazer, talvez tenha escolhido só uma pequena parte. Mas eu quero ser alguém que Jesus confia os segredos, alguém apaixonado, alguém que realmente tem uma entrega. Porque em Oséias diz, Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é uma busca, é algo que tem que ser plantado, regado, podado. É um cuidado que você tem que ter com a presença. Todos os dias é algo que você precisa plantar. Não ache que é um direito adquirido a presença de Deus. A presença de Deus não é um direito adquirido seu. A presença de Deus é algo que deve ser todos os dias. Assim como você cuida do seu casamento, da sua casa, dos seus filhos, das suas finanças, você precisa cuidar da presença de Deus.
Você precisa cuidar do seu relacionamento com Deus. Não ache que você tem um direito adquirido. Prosseguir em conhecer Jesus. Muitas vezes achamos que o nosso chamado é sobre coisas, sobre servir na música, na salinha das crianças, no evangelizar, no profetizar. Mas Deus criou Adão e Eva para se relacionar. E Ele criou eu e você para nos relacionarmos com Ele. Entenda que existe um propósito. Todas essas coisas são incríveis e vocações que Deus entregou para você. Mas o seu principal objetivo, por que Deus criou o homem para se relacionar com Ele? Por que Deus criou o homem para se relacionar com Ele? Por que Deus criou Adão e Eva para se relacionar com Jesus? Só que o pecado nos tira desse lugar de intimidade. A falta de intimidade, de sensibilidade, faz com que a gente escute o que é a voz da serpente. Faz que a gente comece a escutar muitas vozes. Hoje Jesus diz para você: silencia. Silencia as muitas vozes. Silencia os muitos eus. Jesus está pedindo para você ouvir somente a Ele. Só que como se você vai saber qual é a voz de Jesus? Com todas essas que tem falado dentro de você. Já parou para pensar nisso? Jesus falou comigo. Será, querido? Tantas vozes falam dentro de nós. O coração fala para você brigar com o cara do trânsito. O coração enganoso fala para você destratar seu marido que não tem sido um bom marido. E aí, se você não tiver sensibilidade, qual é a voz de Jesus? Qual é a voz que muitas vezes necessita de dinheiro e aceita qualquer trabalho? Jesus falou para mim, eu estou sem trabalho. Será que foi Jesus mesmo, querido? Quero colocar essa dúvida no seu coração hoje. Jesus falou, Jesus me deu a direção, Jesus mostrou. Pastora, você está duvidando que Jesus fala comigo? Não, eu quero te levar para um lugar de certeza, de ouvir a voz dele e identificar. Estão dizendo para eu matar, estão dizendo para eu brigar, estão dizendo para eu aceitar esse namoro, esse trabalho, mas a voz de Deus, qual é a voz de Deus que tem falado com você? Qual é a voz dele? Eu posso colocar muitas crianças aqui e começar a falar: a Malu conhece a minha voz. Todas as crianças vão falar: essa não é minha mãe, mas ela vai saber que eu sou a mãe dela. Então a gente vive num tempo tão espiritual que Jesus fala tanto com a gente, mas hoje talvez eu estou te dando um balde de água fria e dizendo que talvez nós temos que buscar mais intimidade, porque muitas vezes é a voz da nossa emoção que tem nos feito caminhar por aí. E hoje Jesus está te ensinando e me ensinando a ter intimidade para ouvir a voz dele. Vamos parar de bater a cabeça, querido. Vamos parar de aceitar qualquer coisa. Escute somente a voz de Deus. Escute somente o que Ele tem para você. A voz de Deus, o relacionamento com Ele está acima da sua vocação. Está acima da sua vocação, está acima de qualquer coisa que você possa adquirir. A presença de Deus está acima de todas essas coisas. Na época que Jesus estava na terra, por que as pessoas seguiam Ele muitas vezes? Porque Ele fazia milagres, porque Ele curava. Vamos atrás daquele que cura, vamos atrás daquele que transforma. E talvez você tenha ido um dia atrás daquele que podia mudar a sua vida. Só que, querido, ele já mudou, e agora você precisa continuar do lado dele, porque você ama ele. Sabe por que muitas vezes perde o interesse? Porque nós já conquistamos o que nós queríamos. Deus já restaurou seu casamento, já curou seu filho, já te deu um milagre, já prosperou a sua casa, e agora nós perdemos o interesse. Por quê? Porque nós não aprendemos a se apaixonar pela presença, se apaixonar pelo Espírito Santo de Deus, por aquilo que Ele é: consolador, amigo, pai, fiel. E é por isso que em determinado tempo você acaba perdendo o interesse. Por quê? Porque somos feitos de carne, somos humanos, somos egoístas. Muitas vezes requeremos direitos, mas não é para esse lugar que Jesus quer nos levar hoje.
Então aquelas pessoas seguiam a Jesus. Por quê? Porque ele fazia milagre. Eu preciso chegar perto daquele que cura. Só que em algum momento da sua conversão, em algum momento do seu relacionamento com Deus, você precisa aprender a amar a presença dEle. Você precisa amar Ele sobre todas as coisas. Se você está chegando hoje, eu te digo, venha como estás. Venha, porque realmente é esse Deus que pode te curar. Mas estou dizendo para você que está um tempo na caminhada, não perca o interesse por aquilo que Jesus já te deu. Existe um lugar mais profundo. Então nós podemos ter um devocional. Inclusive chegou café com... Ai, acabou tudo já. Acabou, né? Café com Jesus, acabou, né, Vi? Mas tem as Bíblias novas da Poema, chegaram todas, gente. Depois vocês vêm lá na lojinha. Lojinha, o Leandro fica bravo. Poema Store. O Xande e o Leandro brigam comigo que eu falo lojinha. Poema Store. Você pode ter um devocional que te ajuda a ter um tempo com Deus? Você pode, querido. Você pode ter um devocional que você abre e lê. Eu faço com a Malu todos os dias, está tudo bem. Você pode ter um livro que te faz conhecer melhor a história de Jesus. Você pode, querido. Mas todas essas coisas não te isentam de ter tempo com Jesus. Relacionamento com Jesus. O problema é que todas essas coisas nós achamos que estamos ok. Cumprimos um protocolo, fazemos o que deve ser feito, mas ainda não nos relacionamos. Ainda não nos derramamos na presença. Ainda não conseguimos entender que existe um lugar mais profundo, mais intenso, que só está você e Deus. Mateus 7, no versículo 22 e 23 diz assim: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Precisamos conhecer Jesus e ser achados nele. Filipenses 3,8 diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Porque o Senhor procura, querido, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Porque em João 4:23 diz: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores do qual Deus procura. Querido, entre no seu quarto, feche a sua porta e Jesus falará em secreto contigo. Algumas pessoas me dizem assim: pastor, eu saio muito cedo, eu moro em outra cidade, eu não consigo. Querido, faz o seu carro, o seu quartinho. Você dirige 50 minutos, 40 minutos, 1 hora, faz o seu carro, o seu quartinho, convida Jesus para ir com você. Você que é mãe, que cuida dos filhos, não tem tempo para nada, limpa a casa, faz o que tem que ser feito e faz o seu quartinho dentro da sua casa, mas não perde a presença de Deus, não negocia aquilo que o Senhor te deu de mais precioso, não negocia. Não vamos trazer a religião até para o quartinho. Se eu não ajoelhar, se eu não fechar a porta, como está escrito na Bíblia, eu não estou tendo um relacionamento com Deus. Querida, a sua vida é um relacionamento com Deus. O seu casamento é um relacionamento com Deus. A sua casa é um relacionamento com Deus. O lugar que você está, a presença de Deus também está, porque você carrega a presença. Porque quando você entrar, vão olhar para dizer, e você, veja que você estava com Ele, veja que você estava com Ele, porque tem algo precioso que você carrega. Não traz a religião até para o seu quartinho, até para a sua intimidade. Coloca Jesus na sua rotina, na sua vida. Você vai ver frutos, você não vai ser mais o mesmo.
E as pessoas vão poder olhar para você e ver: há algo diferente. Há algo diferente, o mérito não é seu, é a presença que você carrega. Nós precisamos trazer essa realidade sobre as nossas vidas. Pessoas apaixonadas, pessoas que realmente brilham o Espírito Santo de Deus. Os nossos filhos precisam brilhar o Espírito Santo de Deus. Eles precisam estar nos lugares e as pessoas olharem e falar: que criança diferente. Por quê? Porque a presença que a gente busca toca também a vida deles. Homens, eu quero dar um recado para vocês. Eu sei que é pesado. Eu sei que é pesado governar. Eu sei que é pesado demais ter uma família, uma responsabilidade. Querida, eu sei, eu vejo meu marido, quanto é difícil. Jesus confiou algo precioso para vocês. Não se preocupem em construir castelos grandes e altos. Se preocupem em ser apaixonados. Faltam homens que se prostram diante da presença, que não se envergonham do Evangelho. Homens que andam com lágrimas nos olhos. Homens que dão a vida pela sua família. Não se preocupem. Eu vejo muitos homens perdidos e cegos pela provisão. E eu sei, você é digno, você quer dar provisão para sua casa. Mas o que mais precioso você pode deixar a sua filha e o seu filho: ver os seus olhos brilhando por amor a Deus. Ver o seu joelho dobrado por amor a Deus. Não há herança, não há nada de mais precioso do que a sua entrega com a presença de Deus. Mulheres, eu sei quanta culpa a gente carrega. De não ser uma boa mãe, uma boa esposa. A gente carrega culpa o dia inteiro, só eu carrego. Eu sei o quanto a gente se culpa. Mas o que a gente pode preservar é a presença do Senhor dentro de nós. Não há beleza, não há conquista, não há nada mais precioso, mulheres, do que nós sermos mulheres apaixonadas por Cristo. Só que é uma construção e é difícil. Eu não estou aqui para apontar o dedo e te dizer: Vitória, você não está entendendo, você não está tendo sensibilidade. Eu estou aqui para te ajudar a chegar nesse lugar. Sermos sensíveis à voz de Deus. Eu estou aqui para te mostrar um caminho. Se os nossos olhos se perderam diante do processo difícil, hoje, nessa noite, dia 2 de junho, Jesus está te lembrando: você perdeu a sensibilidade. E eu estou te levando para um caminho para que você volte a ser sensível a Deus. Para que você volte a se apaixonar por Ele. Como a história desse casal forte, difícil e pesada. Como que uma pessoa dessa aguenta essa dor, querido? Perdeu a casa, perdeu tudo, e perdeu o filho, e perdeu a vida, e perdeu todos os bens materiais. Só consegue se reerguer aquele que entende que a presença é o tesouro. A presença é o tesouro. Não inverta os valores. Então gaste tempo na presença dEle. Tente ouvir a voz do Espírito Santo. Que não sejamos aquele que precisamos de eventos, conferências, reuniões para garantir essa presença. Mas que seja algo tão constante sobre as nossas vidas, que nos falte palavras de tão amor, de tão cheio que nós somos. Que nos falte palavras para dizer das experiências que nós temos vividos no quarto, no nosso carro, na nossa vida. Que nos falte palavras de amor para decifrar, para descrever o que Jesus tem feito dentro de nós. Que nos falte palavras para tentar explicar, porque não tem explicação. É um amor furioso, é uma presença que invade, é uma presença que a vida está um caos, mas há uma paz que excede todo o entendimento. Há uma certeza de que agora eu consigo ouvir e discernir que é a voz de Deus. E talvez você se assuste nessa noite. Talvez você fale: pastora, eu estava confundindo tudo, falando que Jesus falou comigo, mas hoje, nessa noite, eu pude ouvir com certeza a voz dele, e ela é inconfundível, e ela é certeira, e ela me disse coisas diferentes de tudo que eu estava fazendo até agora. Não tem problema, querido,
Não tem problema, é hora de recomeçar. É hora de colocar as coisas no lugar, não tem problema. É hora de dizer: eu me confundi, eu me perdi nas muitas vozes que falavam dentro de mim. Eu me perdi nos meus anseios, no meu egoísmo. Quão nobres são pessoas verdadeiras. Hoje eu vi uma história de uma mãe, e essa mãe dizia que a professora chamou ela na escola e disse: olha, está muito difícil porque seu filho não pede ajuda para nada. Seu filho não pede ajuda. E daí ele cai, ele não pede ajuda. Na escola ele está com dificuldade, ele não me pede ajuda. E eu queria que você me ajudasse a falar com ele sobre isso. E ela foi embora pensativa, ter uma boa conversa com ele. Eu vou pedir para o meu marido ter uma boa conversa com ele, porque meu filho precisa aprender a pedir ajuda. E a hora que ela chegou em casa, ela viu o marido e os filhos sentados no sofá, vendo televisão, e ela com trilhões de afazeres, cozinhando, lavando roupa, dando conta de tudo, e muito brava, porque ela estava fazendo tudo, e todo mundo estava só recebendo do serviço dela. E Jesus disse para ela: você precisa aprender a pedir ajuda. E ela chegou na sala e disse: olha, vamos, você lava a louça, você faz isso enquanto eu faço o jantar. E no outro dia ela chegava: você pode colocar o lixo para fora? Eu não consigo sozinha. Você pode me ajudar a varrer lá a varanda? Não sei como chama aqui em Curitiba, você fala calçada. Dá para lavar a calçada? Eu não consigo sozinha. E aquela atitude nobre dela em reconhecer que ela não consegue, que não é possível, que ela precisa de ajuda, gerou isso nos filhos e no marido. E aquela professora ligou e falou: mãe, o que você fez? Meu Deus, me conta, porque eu vou pedir para a mãe de alguns outros alunos. Ela: sabe o que eu fiz, professora? Eu pedi ajuda. E isso virou uma chave nele. Então a gente precisa começar a reconhecer: não era a voz de Jesus, eu estava enganada, eu me perdi nas muitas vozes, eu me perdi naquilo que eu acreditava que era certo, eu estava errado. Eu tenho aprendido a ter sensibilidade, eu tenho aprendido a ter discernimento, e eu tenho ouvido e eu tenho vivido na presença de Deus. Quão nobre é que os homens reconheçam a sua dependência em Deus. Busque ao Senhor. Deus está disposto a se fazer reconhecido e ter intimidade com você. Deus está disposto. Mas será que nós estamos disponíveis? Será que nós temos pedido ajuda a Ele? Será que nós queremos continuar andando no automático? Ou hoje, domingo à noite, nós estamos dispostos a largar as rédeas? Reconhecer que até hoje nós andamos com intenções erradas e pedir dessa presença avassaladora de Deus. Uma chave vai ser virada, como foi virada no meu coração e tem sido virada no meu coração. Eu peço que Jesus vire essa chave no seu coração também. Amém? Você crê nisso? Coloca a mão no seu coração. Queria pedir para o louvor vir. Ô Espírito Santo de Deus, assim como eu te falei hoje de manhã, Jesus, não é possível, não há palavra, não há performance, não há boa pregação que eu fale nessa noite, Deus, que convença os seus filhos. Mas se a tua presença vier aqui de uma maneira sobrenatural sobre o coração deles, eles saberão que é o Senhor, Deus, e uma chave será virada sobre a vida deles. E uma chave será estabelecida sobre a vida deles. Traz uma clareza e uma paixão nessa noite, Jesus. Traz uma clareza e uma paixão, uma verdade sobre a vida dos seus filhos. Eu profetizo aqui sobre homens, pais de família, homens sacerdotes que têm tido muita dificuldade de ouvir tua voz. Senhor, eu profetizo sobre eles um tempo de discernimento, de sensibilidade. Esses homens serão tomados no trabalho, serão tomados quando eles estiverem dirigindo, serão tomados quando eles estiverem em casa, serão tomados quando eles estiverem em reuniões, serão cheios do teu Espírito, e eles passarão a fechar negócios cheios da tua presença.
Jesus me disse que tem pessoas que estão ansiosas por bater meta, por fechar contratos. Jesus pediu para você colocar a presença dele nesse lugar, que até hoje você tem feito com a força do teu braço, mas hoje Jesus pede para você colocar a presença dele em toda essa meta que precisa ser batida, em todo contrato que precisa ser fechado. Jesus te convida para um novo relacionamento entre você e ele. Jesus está vendo você se matando para trazer provisão, e hoje Jesus te diz: coloca a minha presença nesse lugar. Eu vejo mulheres com muita dificuldade em ajudar na casa e serem auxiliadoras e educar os filhos, carregando verdades dentro de si que estão deixando você surda para a voz de Deus. Jesus te diz nessa noite: traz a minha presença para esse lugar, traz a minha presença para a educação dos seus filhos, traz a minha presença para as suas amizades, traz a sua presença para o governo do lar. Jesus diz que pessoas anseiam por relacionamentos, a sua carência está te dando um relacionamento. Jesus te fala hoje: coloca a minha presença nesse lugar, coloca a minha presença em toda a sua carência, em todos os seus medos de ficar sozinha. Jesus me diz que é um tempo em que nós seremos quebrados, e não quebrados no sentido de dor, vai vir mais luta. Nós seremos quebrados das nossas verdades que nós construímos. As escamas estão caindo dos nossos olhos, e nós passaremos a ver a verdade da presença de Deus, e nós passaremos a ser tão sensíveis que nós daremos vantagem às pessoas, no trânsito, no trabalho, na igreja, porque o que nós mais ansiamos é a presença de Deus. Pessoas que não vão cair porque já estão prostradas, pessoas que não terão medo de perder porque já entregaram tudo. Oh, Espírito Santo de Deus, Jesus te pede nessa noite para você parar de andar em círculos. Jesus te pede nessa noite para você parar de ter o mesmo posicionamento. Jesus te pede para que você abra os teus ouvidos e ouça. Abra os seus ouvidos e ouça o que Jesus tem para te dizer. E talvez nesse encontro, muitos de nós vamos ter vergonha do que nós vamos ver. Deus não é um Deus que envergonha. Deus é um Deus que mostra para curar, para transformar. Deus é um Deus que mostra para colocar no lugar. E nessa noite, não tenha vergonha talvez do encontro que você vai ter com você mesmo. Jesus está te abraçando, te enchendo da presença dEle e te mostrando que é necessário mudar. A partir de hoje, as escamas caíram, as travas dos olhos caíram, dos ouvidos caíram. Esteja preparado para ouvir a voz de Deus. Esteja preparado para ouvir essa voz avassaladora que mudará a sua vida. Essa voz que nós queremos ouvir, Senhor, discernir e ter certeza, Pai, daquilo que o Senhor tem nos pedido, Senhor. Um tempo de transformação, de posicionamento, de governantes íntegros e fiéis e apaixonados, corretos e apaixonados, transparentes e apaixonados, trabalhadores e apaixonados, prósperos e apaixonados, verdadeiros e apaixonados, sensíveis à voz de Deus. Você carrega uma presença, querido. Você é morada. Você é morada. Você carrega uma presença real, verdadeira. Você carrega. Tenha zelo com ela. Tenha zelo. Os que têm ouvido, ouça. Tenha zelo com a presença de Deus.
Tenha zelo com a presença do Senhor, com a voz do Senhor. Anseie por isso. Chega de sermos negligentes com a presença de Deus. Chega de sermos negligentes. Chega de ouvir qualquer voz e dizer que Deus falou. Quando Ele fala um favor de Deus, quando Jesus fala um favor sobre você, quando Jesus fala um favor, uma facilidade sobre aquilo, quando é Jesus que fala, Ele traz esse favor e as coisas acontecem, e as coisas andam e as coisas fluem, porque junto com a presença há esse favor. Há esse favor. Guarde isso no seu coração. Onde a presença de Deus está, existe um favor dele sobre a sua vida, e você não precisa fazer força, porque o favor de Deus está sobre você. Oh, Espírito Santo de Deus, nós amamos a tua presença. Quando o Senhor fala, ninguém mais fala, nós só nos prostramos e ouvimos a tua voz. Nós amamos a tua presença, Jesus, e o favor que ela traz sobre as nossas vidas. Nós te amamos, Pai.